vez estamos aqui em clima de quarentena. E eu amo quando baixa aqui a luzinar. Se você tem filho, vai ter imprevisto. Se você tem saúde, vai ter imprevisto. E imprevistos acontecem, né, Lu? Por isso até que o tema de hoje não é como evitar os imprevistos ou como fazer os imprevistos sumirem. O tema de hoje é como lidar com os imprevistos, porque os imprevistos vão existir. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Mais uma vez estamos aqui em clima de quarentena, então aqui gravando através do Instagram, então diferente dos outros que você deve ter visto no YouTube, a gente não está gravando no escritório, talvez você esteja só ouvindo a gente, então não esteja vendo que eu e Ina Tavares estamos aqui no Instagram e toda sexta-feira a gente transmite ao vivo por volta de 4 horas, mas estamos aqui no seu ouvidinho ou na sua tela, mais uma vez, eu, Luciana Fiô e... Eu, Ina Tavares, que saudade, Lu, você tá tão distante. Tão perto e tão longe, né? Nós somos vizinhas, mas por conta de tudo isso a gente tem que manter a distância e gravar assim. Então, mais uma vez, vamos aqui em clima de quarentena. Espero que a galera que esteja vendo, ouvindo a gente, esteja se cuidando, esteja em casa, né? Fique em casa, quem pode ficar em casa. Quem não pode tá indo para o trabalho e tá ouvindo a gente na ida ou na volta do trabalho, se cuida, né? Toma todos os cuidados e em breve tudo isso vai passar. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre algo que tem a ver um pouco com esse momento que a gente está vivendo, mas se você de repente está vendo ou ouvindo esse podcast num momento que não é mais o momento da quarentena, se tudo já passou, porque vai passar, né? Se tudo já passou, esse tema também te interessa, porque a gente vai falar sobre o que hoje, Ina? Hoje eu estou falando de um assunto que a Lu comenta muito. Como lidar com imprevistos financeiros. E sabe por que eu falo que a Lu comenta muito? Porque o que mais tem é aluno ou seguidor que comenta: Lu, mas aconteceu um imprevisto, ou chegou uma conta que eu não esperava, ou eu precisei comprar um negócio que não estava na minha fotografia financeira, ou sei lá, meu filho ficou doente, eu precisei comprar remédio. E eu amo quando baixa aqui a luzinar. A luzinar chega para dizer pra gente: se você tem filho, vai ter problema, vai ter imprevisto. Se você tem saúde, vai ter imprevisto. E imprevistos acontecem, né, Lu? Exatamente. Por isso até que o tema de hoje não é como evitar os imprevistos ou como fazer os imprevistos sumirem. O tema de hoje é como lidar com os imprevistos, porque os imprevistos vão existir, né? A Ina tá brincando com a história da mãe de Ná, porque já teve uns dois perguntas pra Lu, que eu olhei pra minha bola de cristal, porque assim, eu acho engraçado quando as pessoas falam isso: na minha vida tem muito imprevisto. Aí eu pergunto, quais são os imprevistos? Aí alguém me diz assim: o meu filho que ficou doente, o meu cachorrinho que ficou doente, ou a minha, sei lá, minha geladeira que quebrou, ou o carro que deu defeito. Então, assim, se você tem saúde, se você tem filho, se você tem animal de estimação, se você tem eletrodoméstico, se você tem carro, se você tem vida, os imprevistos vão acontecer, né? Porque não dá pra gente viver sem imprevisto, mas dá pra gente minimizar o efeito do imprevisto na nossa vida. Porque o problema não é o imprevisto acontecer. O carro deu defeito. Isso daí é desagradável e tal, mas na verdade a nossa dificuldade é lidar com a consequência do imprevisto, né? Então, a gente precisa entender que é impossível garantir que tudo vai sair conforme a gente quer. Então esse é um primeiro ponto assim, para a gente lidar com o imprevisto. E a gente entender que a incerteza faz parte da nossa vida. E a gente vive assim, a gente tem uma aversão à incerteza, então a gente passa o tempo todo querendo fugir da incerteza, ou seja, buscando uma segurança. Só que ao mesmo tempo, é engraçado como a gente banaliza a certeza. A gente foge tanto da incerteza que... Você já reparou que a gente usa a palavra certeza justamente quando a gente não tem certeza das coisas? Quando a gente faz assim, por exemplo, tá silêncio lá na sala e eu tenho uma criança pequena. Aí eu falo assim, deve estar aprontando alguma, com certeza. É tipo, deve estar, né? Com certeza. Deve estar, com certeza. Né? Ou então quando a gente fala assim, nossa, esse podcast de hoje, eu tenho certeza que o podcast de hoje vai ser incrível. Eu tenho certeza nada, eu acho e eu espero que... Nem aconteceu ainda, né? Pois é. Então, assim, a gente vive aí da banalização da certeza. Porque a gente tem muita aversão à incerteza.
Isso é natural de qualquer pessoa. A gente gosta de se sentir seguro. No último podcast a gente falou sobre mudança, sobre a nossa dificuldade de lidar com mudança, porque parece um perigo. Então tudo que vai num caminho de incerteza parece que é perigoso. Mas assim, o primeiro passo, tem formas da gente minimizar imprevistos, mas eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com os imprevistos, lidar com a incerteza, é entender que imprevistos acontecem sim. Então, assim, acreditar que tudo está sob o nosso controle é viver uma angústia sem fim. Porque, assim, se a gente analisar, aconteceu alguma coisa, sei lá, o carro quebrou, o meu filho ficou doente. Aí você analisa assim, quantos por cento disso que aconteceu está sob a minha responsabilidade? Quantos por cento disso eu poderia ter mudado ou poderia ter influenciado a mudança? Então, quando a gente analisa essa porcentagem, fica claro pra gente o que a gente poderia ter feito para lidar com aquele imprevisto. Ah, eu poderia ter feito a revisão do carro com mais frequência, né? Ah, eu poderia não ter deixado meu filho, sei lá, na piscina num dia de chuva até tarde, que aí ficou resfriado e ficou doente. Então, quando a gente analisa o imprevisto, a gente vai analisar quantos por cento daquilo ali estava sob o meu controle. Eu tinha capacidade de influenciar que o caminho fosse outro. Se eu tinha uma porcentagem, uma capacidade de influenciar que o caminho fosse outro, aquilo não era tão imprevisto assim, né? Agora, se eu não tinha, se uma parcela não estava sob o meu controle, eu preciso aprender, ó, respira e deixa fluir. Isso aí. Imprevistos acontecem e não vai dar para lidar com todos os imprevistos da vida. Então, assim, a gente pode aprender que o inesperado vai acontecer e que eu preciso avaliar o quanto de inesperado a gente poderia ter previsto, né? Tem até gente contribuindo aqui, participando, dizendo que eu ensinei no outro vídeo que os imprevistos podem ser previstos. É exatamente isso. É aludinar. Aludinar, só que não. É a nossa avaliação de quanto que aquele imprevisto, quando a gente chama de imprevisto, a gente está se enganando. E aí, isso é um aprendizado. Se eu olho para um imprevisto e eu paro de dizer assim, ai, Lu, pelo amor de Deus, tem muito imprevisto. Se eu olho aquele imprevisto e eu penso, qual era a minha porcentagem de capacidade de agir ali, né, de ter mudança, aquilo eu vou assimilando e aquilo vai virando um aprendizado. Então, assim, eu passei a fazer isso quando, sei lá, o meu carro quebrava, quando eu ficava doente, né? E a gente começa a perceber e a partir daí a gente vai usar a nossa capacidade intuitiva, porque intuição não tem nada de sobrenatural. Eu acredito até que tem uma parcela da nossa intuição que pode vir das energias e tal, mas a gente tem uma capacidade intuitiva que é a seguinte, é observar uma situação. Ao observar aquela situação, a gente faz uma relação com algo que já aconteceu, e a gente vai numa caixinha lá do cérebro, a gente vai numa caixinha do cérebro, vai lá, abre uma gavetinha e pensa, quando isso acontece, eu devo agir assim. Então, antes daquilo que a gente chama de imprevisto acontecer, a gente recebe uns sinais. E a gente pode se proteger. Então, tem mecanismos para a gente minimizar imprevisto, mas eu acho que o principal deles é a gente entender, abraçar a ideia de que existem incertezas no mundo, sim, e que a gente vai ter que lidar com elas em algum momento. E aí, Lu, trazendo agora para um pouco para a vida financeira mais assim, na prática, tem um monte de gente que fala que eu vou deixar aqui o cheque especial, porque se acontecer algum imprevisto, eu tenho de onde tirar dinheiro. Mas esse não é um mecanismo, domine suas finanças de lidar com os imprevistos, né? Não é. Primeiro, porque tem a coisa do auto-engano, que a gente também falou no podcast passado sobre mudanças. O auto-engano é a gente usar um caminho que a gente pensa que está ajudando, quando na verdade está levando a gente para o buraco. No podcast passado eu falei sobre o auto-engano de eu tenho medo de investir, então eu não invisto, mas não tenho medo de depender do INSS, né, e de ficar lascado no futuro sem ter construído uma aposentadoria. É a mesma coisa, eu tenho medo de um imprevisto, então eu vou deixar o cheque especial para um imprevisto. Só que esse não é o caminho, domine suas finanças, de minimizar, né, de olhar sua bola de cristal, porque esse mecanismo não é um mecanismo de proteção. Você pensa que ele está te protegendo, mas se você entrar no cheque especial, você paga um juros alto, e o fato de você entrar no cheque especial mostra que você está no descontrole. Estando no descontrole, dificilmente você paga. Uma vez tendo entrado no descontrole com juros altos, como é que sai? Aí vira uma bola de neve. Então, o mecanismo que você achava que era para lidar com o imprevisto vai criar algo muito mais imprevisto na sua vida e de uma proporção muito maior, que vai ser uma dívida com o banco bola de neve. Então, tem outros mecanismos. Por exemplo, você fazer sua fotografia e sua rota financeira é um mecanismo de proteção, domine suas finanças. Por quê?
Se você cria a sua rota, a sua fotografia financeira, que é você definir, antes de usar o seu dinheiro, você definir como ele vai ser usado. Ou seja, eu vou definir os potes da minha vida. Quanto que eu vou direcionar para pagar o aluguel, quanto que eu vou direcionar para pagar a luz, o gás, quanto que eu vou direcionar para comprar roupa, quanto que eu vou direcionar para manicure, quanto que eu vou direcionar para o lazer. E aí eu defino quanto eu vou direcionar para tudo da minha vida antes de usar. Antes mesmo do dinheiro entrar. Tem gente que fala assim, não, eu posso fazer isso porque eu recebo pingado. Não, mas é antes do dinheiro entrar. Para quando ele entrar, você já saber para onde ele vai. Então essa é a fotografia financeira. E aí se você coloca a sua fotografia financeira numa linha do tempo que eu chamo de rota financeira, então eu vou lá, faço a fotografia financeira de abril, aí coloco a fotografia financeira em maio, se tiver alguma coisa diferente que eu vou pagar em maio, eu vou lá e coloco, a mesma coisa em junho, aí eu consigo ver, no longo prazo, quanto que eu vou ter de dinheiro a cada final do mês. Porque se eu começo o meu mês com R$1.000 na conta, aí eu sei quanto que vai entrar de dinheiro e eu sei quanto eu vou gastar, se eu estou determinando isso, então eu consigo determinar quanto que eu vou ter no final do dia, no final do mês. Então, eu consigo ver se eu estou entrando ou não no negativo, né? Se no final do mês está aparecendo um número tipo menos 500. Mas eu não preciso ter necessariamente o cheque especial para isso. Eu posso reduzir uma despesa antes de entrar no cheque especial. Eu posso aumentar minha receita, vender alguma coisa em casa, fazer uma renda extra antes de entrar no especial. Então, um mecanismo para lidar com esse imprevisto de, entrei no cheque especial, é um mecanismo de criar o seu plano, criar o plano de domínio das finanças. E que no método que eu ensino passa por criar a fotografia financeira e a rota financeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com os mecanismos de proteção que a gente cria, porque em vez de estar protegendo, está levando a gente para o buraco. Quando a gente aprende a se planejar e olhar para a nossa vida, e a gente faz esse exercício na nossa fotografia financeira e traçando a nossa rota financeira, a gente consegue trazer isso para todas as áreas da nossa vida. Para a quarentena, inclusive. Sim, com certeza. Outro dia eu fiz uma live com a Dani Rios. Ela é especialista em produtividade, ela ajuda as pessoas a se organizarem, ela criou um método de organização e foi muito legal essa live, porque a gente conversando começou a perceber que ela criou um método que parecia com a fotografia financeira, só que para agenda. E aí a gente começou a perceber que tinham várias analogias. Então, quando você cria um plano de enxergar antes as coisas acontecendo, né? É igual quando a gente planeja uma viagem. Então, o que eu faço quando eu vou viajar? Eu penso na passagem, eu penso na hospedagem, nos passeios que eu vou fazer, aí eu olho uma cidade para outra, como é que eu vou? Tem que pegar trem, não tem que pegar ônibus, né? Outro avião. Então, planejar é você visualizar antes o que você está imaginando que vai acontecer no futuro. Então, fazer isso com a sua vida financeira, com uma viagem ou com a sua agenda, com a sua rotina, né, tem mecanismos parecidos. E quanto mais você imaginar é formar imagens. Quanto mais você visualiza essas imagens do que você consegue fazer na sua vida, você consegue concretizar mais aquilo. E quando tem uma coisa na realidade que não estava na sua imagem, você acaba vendo que aquilo não tem um grande impacto. Então foi o que você falou, você se organizou para a quarentena. Só que durante esses dias, alguma coisa vai sair fora do que você imaginou, do que você visualizou. A gente não consegue visualizar tudo. Mas se a gente conseguir visualizar o máximo possível, usar a nossa bola de cristal para visualizar o máximo possível, aquilo que não estava na nossa visualização não tem um grande impacto, fica menor, fica pequeno. Essa é mais ou menos a lógica, por exemplo, da história da reserva de segurança. Né? Tem gente que chama de reserva de emergência, a reserva financeira, eu chamo de reserva de segurança. O que é isso? A gente está o tempo todo separando uma parte do nosso dinheiro para fazer uma reserva. E é esquisito, né? Poxa, mas eu vou reservar para nada? Não, você pensa que é para sua segurança, para você se sentir bem. É como se fosse um seguro que você está pagando para você mesma, sabe? Você coloca o dinheiro ali para você se proteger no momento de crise. E o lado bom dessa crise toda que a gente está passando, dessa pandemia, é o aprendizado do que é uma crise. Muitas pessoas não imaginavam, não entendiam a importância de ter uma reserva de segurança. E aí hoje eu estou vendo várias pessoas compartilhando aqui nos comentários, várias pessoas que aprenderam o que era uma reserva de segurança, fizeram a reserva de segurança e hoje estão felizes porque tem a segurança. Então, a pandemia foi um imprevisto, e foi um imprevisto gigante para a humanidade. Agora, quem tem uma reserva de segurança passa de uma forma mais suave por esse imprevisto, mas não significa que a pessoa não está passando por um desafio também. Ela está, principalmente dependendo do quanto ela já tinha de reserva de segurança. Às vezes não estava completa, mas a gente consegue minimizar um pouco o imprevisto. E quem não fez uma reserva de segurança, nesse momento está sentindo muito mais esse imprevisto. Então é algo que era imprevisto para todo mundo e foi um impacto para todo mundo.
pegou todo mundo de surpresa, não foi só um ou outro, pegou a humanidade de surpresa. Só que o fato da gente ter uma reserva de segurança minimiza o imprevisto. Então, assim, o imprevisto continua acontecendo? Claro. Mas ele pode ser mais suave? Pode. Ah, mas isso é um privilégio de poucos ter uma reserva? Não, não é. Quando a gente percebe a importância, a gente pode começar a fazer a nossa reserva até com R$ 1. Eu falo sempre isso aqui. Tem, por exemplo, um CDB do Banco Sofisa, não ganha um centavo para fazer essa propaganda, porque até hoje o que eu sei que pode começar com R$ 1 é no Banco Sofisa. Então é um CDB que você investe com R$ 1. Mas Tesouro Selic você começa com R$ 106. Um CDB de um banco médio tipo o Inter você começa com R$ 100. Então são investimentos que você a qualquer momento pode resgatar e que você pode começar com R$ 1. Alguns fundos de renda fixa, fundos DI, você vai poder começar com R$ 10, com R$ 100, mas CDBs com R$ 100. Então, assim, não é um privilégio para poucos. E aí, um privilégio, lógico, a gente num momento como esse, poder dizer, eu tenho a minha reserva de segurança, aí sim é um privilégio, mas é um privilégio que a gente mesmo construiu, entendendo a importância disso, sabe? Então, por isso que a gente tem que ter clareza, assim, poxa, os imprevistos me incomodam, eu sou uma pessoa que não gosta de lidar com surpresa, sabe, com essas coisas assim do nada. Então, eu preciso me proteger, eu preciso proteger minhas finanças. Então, fazer a fotografia financeira e a rota financeira é um mecanismo de proteção, de minimizar e lidar com imprevistos. Criar uma reserva de segurança também. Tem podcast sobre isso, tem um podcast inteiro, quase 1 hora, sobre reserva de segurança. Então, quem quiser, procura lá no YouTube ou no Spotify ou nas plataformas de áudio, podcast Reserva de Segurança, que a gente explica como fazer, qual é o valor que tem que fazer, aonde investir, mas precisa fazer. Então, eu espero até que esse momento, tanto para quem já tinha quanto para quem não tinha, esse momento seja um momento de aprendizado, sem chibatada, sem aquela coisa de, como eu fui burra, devia ter feito. Não, a gente fez o melhor que a gente podia com o conhecimento que a gente tinha naquele momento. Então, agora você tem outro conhecimento. Agora você sabe da importância. Então, busque o quanto antes, assim que possível, criar sua reserva de segurança. Teve alguém que perguntou aqui como é que começa, se tá no negativo. Tem uma dica da Lu que eu morro de rir, mas é porque ela é maravilhosa. É assim, o dinheiro daquela pizza, sabe? Ao invés de você gastar naquela pizza, põe na reserva de segurança. E aí já começa a fazer reserva de segurança. Nesse momento agora, nessa pandemia, muitas pessoas que talvez tenham perdido emprego, sejam autônomos e não estão conseguindo fazer a renda, é claro que vai ser um desafio fazer reserva de segurança agora. Né? A gente não começa a nossa reserva de segurança, não é que não começa, mas se a gente está no meio da crise, não é no meio da guerra que a gente se preocupa em comprar as nossas armas, sabe? E aí a gente está no meio de uma guerra, tipo, a gente está no auge da crise, não é esse momento que a gente vai procurar vamos pegar a arma mais potente, porque a reserva de segurança é a arma mais potente. Agora a gente vai conseguir, a gente vai se proteger. Então, assim, você vai fazer o que você consegue fazer agora para se proteger. Mas você, no primeiro momento que você conseguir fazer sua reserva, você vai fazer, mesmo estando no negativo, porque eu não acho que uma dívida seja uma prioridade na nossa vida. É claro que na matemática, começar a investir tendo dívida, você está perdendo dinheiro aqui nos juros da dívida. Mas às vezes esse é o caminho. Você começa a fazer uma reserva até para daqui para frente, daqui a um tempo, negociar aquela dívida. Começa a juntar dinheiro, aí lá o credor vem e fala, sabe aquela dívida? Então você pode pagar por metade. Aí você juntou dinheiro e vai quitar a dívida. Então assim, mesmo no negativo, a Ina falou da pizza, porque eu sempre falo isso, mesmo no negativo a gente vai lá e vai pagar a pizza, vai pagar um chopp. Mesmo no negativo tem gente comprando blusinha. Eu fiquei chocada ontem de eu navegando num perfil que estava lá falando, divulgando uma campanha de uma loja famosa que está fazendo no site 40% de desconto, frete grátis. Eu fiquei chocada com a quantidade de mulher louca dizendo que estava, já comprei de tudo, meu cartão já até está estourado e tal. Então, assim, mesmo na crise, no meio da pandemia, tem gente comprando roupa de loja cara, porque eu fui olhar no site, não tinha uma peça menos de R$ 150, a média era R$ 250 uma peça, um vestido, uma blusa, e tem gente comprando. Então, assim, nesse momento agora, a gente precisa cuidar da nossa vida financeira e, assim que possível, a gente fazer a nossa reserva. Então, tem que tomar muito cuidado, de não deixar a gente ter que chegar no imprevisto para lidar com ele. A gente pode lidar antes com ele. E é sobre isso que a gente está tratando aqui. Ô Lu, seguindo nos mecanismos domine suas finanças de lidar com os imprevistos que acontecem na nossa vida, inclusive os imprevistos financeiros, você acha que ter plano de saúde é uma maneira de lidar com isso? Porque agora a gente vive uma pandemia, né? Uma crise na saúde. Sai na frente quem tem um plano de saúde ou você acha que é besteira? Então, essa é uma pergunta que muita gente faz. Plano de saúde, seguro, tudo isso é um mecanismo de proteção.
é mais um mecanismo para lidar com o imprevisto. Por quê? Plano de saúde, às vezes a gente fica pagando, sei lá, R$ 400 por mês e não usa o plano. E aí tem gente que fala assim, poxa, será que não seria melhor investir esse dinheiro, guardar o dinheiro e investir? Mas pensa bem, às vezes pode acontecer um grande imprevisto na sua saúde ou um acidente de carro. A gente conhece, a gente tem uma amiga que sofreu um acidente grave de carro, né? E é sempre nela assim que eu lembro quando alguém me faz essa pergunta, porque ela não tinha plano de saúde, né? Ela foi para sistema público, aqui no Rio de Janeiro é bastante complicado. O caso dela foi super complicado, ela teve que fazer cirurgia, ela ficou internada em UTI, não foi? Chegou aí para UTI, Sim. né? E aí é um custo, se ela quisesse ir para um hospital particular né, e ter um tratamento melhor, seria um custo absurdo. Então, assim, vale a pena eu parar de pagar meu plano de saúde, que é 400, 300, 600, 800, não sei, mas isso por mês, para guardar esse dinheiro no investimento? Mas olha só, se você de repente paga R$ 500 por mês, e aí você guarda, ao invés de pagar, você guarda no investimento, aí passa 3 meses, você tem 1.500 guardado. Imagina se acontece um acidente desse com você, imagina se acontece algum problema grave de saúde, precisa ser internado. Eu não sei o valor exato, mas em hospital particular, um dia de UTI deve ser o quê? Uns R$ 20 mil? Eu não sei. Mas é nessa ordem de grandeza, assim, de valores altos, sabe? Então a gente, eu vou ter 1.500, porque eu tinha só 3 meses que eu estava guardando dinheiro. E aí eu vou dizer, nossa, foi um imprevisto, né? Ninguém prevê um acidente, ninguém prevê uma doença grave. Então a gente precisa se prevenir dos imprevistos. Então é claro, eu sei que nem todo mundo pode pagar, mas deve ser uma prioridade, pelo menos vivendo no país que a gente vive. A maior parte das cidades, o nosso sistema público não é um sistema que a gente pode contar. Eu sei que tem cidades do interior, ou de repente alguns bairros de cidades grandes, porque que a gente consegue até ter um serviço melhor, mas não é uma regra para todo mundo. Então, ter plano de saúde é uma forma de você lidar com o imprevisto. Lembrando que a gente aqui está falando, não é de evitar, é de minimizar o impacto, de lidar com ele. E até seguros também. Então, assim, o seguro do carro é uma maneira de você lidar com o imprevisto que tem no seu carro, né? Seguro de residência, seguro de vida. As pessoas pensam que seguro de vida é só para morte. Então se eu tenho herdeiros, né, se eu tenho filhos, eu vou ter um seguro de vida, porque se eu morrer, então precisa ficar uma grana para sustentar a família durante um tempo, até que eles se recuperem da perda daquela pessoa que trazia dinheiro para casa. O conceito de seguro de vida, né, no caso da cobertura de morte, eu entendo que seja esse. Então, se eu tenho filhos, faz todo sentido eu ter seguro de vida. Se eu tivesse filhos, a primeira coisa que eu me preocuparia era em ter seguro de vida, mais do que fazer um investimento para os meus filhos. Eu faria um seguro de vida resgatável, que num determinado período eu posso resgatar aquele seguro e como se fosse um investimento, que rende pouco, mas tem um ganho, tem uma rentabilidade, porque se no meio do caminho, se eu estiver investindo para o meu filho e eu morrer, parou o investimento e ele vai resgatar aquilo que eu investi. Agora, se eu estiver pagando um seguro de vida resgatável e eu morrer, ele recebe lá o prêmio, né, a indenização do seguro, que é muito maior do que o dinheiro que eu depositei. E se, por um acaso, eu não morrer, quando o meu filho estiver mais velho, eu mais velha, beleza, cancelo o seguro, pego o dinheiro e aquele dinheiro vai para o meu filho como se fosse um investimento. Então, um seguro de vida, também não ganhei um centavo para dizer isso, mas um seguro de vida nessa modalidade, e que eu acho que tem umas características legais, é um seguro de vida da Prudential, que tem essa característica de ser resgatável. Agora, seguro de vida não é só para morte. Um seguro de vida, ele pode cobrir invalidez. Então, de repente, eu sou médica, cirurgiã, e acontece alguma coisa na minha mão. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente uma vez que ele deu um soco num negócio de vidro para quebrar uma coisa de vidro, era uma emergência numa loja que ele trabalhava, era alguma coisa meio para acionar extintor, alguma coisa assim. Então ele deu um soco no negócio de vidro e o caco de vidro rompeu algumas coisas de nervos da mão dele. Então ele tinha muita dor na mão e a mão tremendo. Se ele fosse um médico cirurgião, ele estava inválido. Acho até que ele tinha alguma coisa, ele mora nos Estados Unidos, então acho até que ele tinha alguma coisa assim de considerado invalidez. Mas imagina um médico cirurgião, não pode mais fazer cirurgia se ele perdeu, né, esse movimento das mãos. E aí, o que vai acontecer? Nossa, foi um imprevisto. Beleza, como é que ele vai pagar as contas agora se ele não trabalha mais? Então, o seguro de vida, que hoje em dia se chama seguro de pessoas, ele tem esse objetivo de te proteger desse tipo de imprevisto. Então, o médico, numa situação dessa, ele recebe uma indenização, recebe lá o prêmio do seguro, que vai ser uma grana para ele viver o resto da vida dele sem precisar trabalhar, porque ele não vai mais poder trabalhar, né? Então, uma invalidez, uma doença grave. Então, de repente, eu tenho uma doença, eu vou ficar meses e meses me tratando sem trabalhar.
precisando de dinheiro para o tratamento, aí um seguro de pessoas, né, o que as pessoas chamam de seguro de vida, também vai me indenizar se eu tiver aquela cobertura. Então, assim, seguro de vida não é só para quando a gente morre, seguro de vida é uma forma de você lidar com os imprevistos da vida. Então, assim, hoje, eu já tive um seguro de vida quando eu tinha meus 29 anos, e que nem tinha todas essas coberturas, e que eu nem entendia o que eu estava contratando, e que foi um grande erro, porque eu estava pagando à toa, nem cobria tudo que eu precisava. Mas hoje, eu tenho um seguro de vida, nessa modalidade resgatável e que cobre tudo isso, porque hoje eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho uma empresa que depende de mim, então eu acho que seguro de vida é uma forma de lidar com os imprevistos. E sabe uma coisa que eu acho engraçada? Tem gente que quando eu falo isso, a minha mãe mesmo, outro dia, eu expliquei pra ela que eu tinha um seguro de vida. E eu acho engraçado porque eu também sou dessa do pensamento positivo, né, de pensar em coisa boa. Aí eu falei pra ela que eu tinha um seguro de vida, ela, minha Nossa Senhora, que pensamento horrível é esse? Eu falei, o quê? Nossa, pensando que vai ficar doente? Eu falei, não, que eu ainda falei de câncer, tem uma amiga minha que teve câncer, câncer de mama. Falei, cara, essas coisas estão bem comuns, né? E aí ela falou, nossa, que absurdo, você tá aí pagando por uma coisa pensando que vai ter câncer? Falei, não, eu não estou pagando uma coisa pensando que eu vou ter câncer. Eu estou fazendo um investimento, né? Não é um investimento, tá? É um seguro. Mas na minha cabeça eu digo para mim que é como se fosse um investimento pela minha proteção. Eu estou me protegendo de imprevistos. E, obviamente, torcendo para que tudo aconteça bem, mas não só torcendo, cuidando da minha saúde, né? Cuidando da minha saúde mental, fazendo o que eu posso fazer, o que está sob o meu controle. Mas tem coisas que não estão sob o nosso controle. E que se a gente ficar, ai meu Deus, estou pensando negativo, que absurdo e tal. E aí, quando o imprevisto acontecer? Né? Eu ainda brinquei com ela, eu falei, ela cuida das contas dela, eu não ajudo diretamente, né? Mas, tipo, eventualmente, se ela precisar de mim, eu tô aqui. Aí eu falei pra ela, não tô protegendo só a mim, não, tô protegendo a família toda, você devia me agradecer. Mas ela achou um absurdo isso, sabe? E não é assim, absurdo é a gente ignorar que imprevistos acontecem, né? A galera tá me perguntando aí qual é o seguro, lembrando que isso aqui não é uma propaganda, eu não trabalho para nenhuma instituição financeira, mas o seguro que eu fiz foi um seguro da Prudential, né, que se escreve, numa característica, numa modalidade de seguro resgatável. Eu sei que existem outros, a minha recomendação para você é pesquisar, pesquise. Olhe o seguro, olhe quanto você vai pagar, olhe quais são as coberturas, né, quais são as situações que estão cobertas ali, vê o que se encaixa na minha vida, na sua vida. Eu não tenho filhos, eu não pretendo ter filhos, então tem determinadas características do meu seguro que podem não servir para você. Então não significa que uma única instituição que é a única instituição para todo mundo, mas esse é o meu, é o da Prudential. Como agora você está falando, e assim, importantíssimo em ter seguros para a gente poder lidar melhor com os imprevistos que acontecem na nossa vida. Então, seguro de carro, seguro de vida, se possível, seguro da casa. Mas em qual momento a gente coloca esses seguros na nossa vida se a gente ainda não tem eles? Se a gente está aqui dominando as finanças, todo mundo tem gente que está no negativo, tem gente que tem muitos compromissos financeiros. Qual é o momento certo de colocar esses seguros no nosso planejamento? Então, entendendo que eles são importantes para você, a gente precisa sempre fazer uma escala, uma hierarquia de prioridades na nossa vida. Então, qual é a nossa primeira prioridade, né? Qual é a coisa mais importante, assim, pra gente? É a nossa sobrevivência. Então, pagar a sua casa, pagar a sua comida, né, pagar seus remédios, então, sei lá, os gastos de farmácia, a educação dos seus filhos, tudo isso é uma coisa que é importante para você. Mas você vai colocando tudo aquilo que é importante para a sua sobrevivência, suas necessidades básicas. Por exemplo, tem gente que me pergunta, Lu, é importante colocar o colégio particular dos filhos? Eu, particularmente, acho que não é uma prioridade pagar colégio. Eu já sei, eu não tenho filhos, eu sei, mas o colégio não é bom e tal. Mas eu acho que na ordem, na hierarquia, é sobrevivência e plano de saúde, seguro de vida, tudo isso está colado na sobrevivência. A minha concepção é de que faz mais sentido eu ter seguro de vida, principalmente se eu tenho filhos, do que pagar um colégio particular. Porque se eu morrer, quem é que vai pagar o colégio particular? Então não interessa. Então, assim, eu prefiro prezar pela sobrevivência, pelo cuidado. Mas é claro que o ideal é a gente ter tudo, e a gente pode ter tudo isso, se a gente dominar as finanças, aprender a investir, aprender a ganhar mais. Então é uma coisa que a gente vai aos poucos. Então eu acho que cada um vai ter que saber qual é o momento de encaixar isso na sua vida e qual é o momento que é prioridade. Algumas pessoas vão discordar de mim, tá tudo bem, que bom, né? Que seria um saco se o mundo fosse todo mundo concordando com todo mundo, mas algumas pessoas vão achar que o colégio particular é mais importante que um plano de saúde, e tá tudo bem. Então não tem uma resposta certa. A gente vai colocando ali na fila de coisas que a gente quer, e se a gente acha que é importante, a gente vai lá, faz uma cotação. Quanto é que custa para eu ter isso que eu acho que é importante? Custa tanto. Cabe na minha fotografia? Cabe, então eu vou trazer. Não cabe e é importante? O que eu vou fazer então para caber?
Como é que eu vou aumentar minhas receitas, né? Eu vou me especializar em alguma coisa profissionalmente para conseguir um outro emprego, para ganhar mais, para fazer isso caber. Então não tem um momento certo. Tem aquele momento em que você considera importante e que você vai dar o seu melhor para encaixar aquilo na sua vida. Tem um investimento que você fala muito, que eu amo, que é investir em conhecimento. Quando a gente investe em conhecimento, a gente também tem mais possibilidades de lidar com os imprevistos que acontecem na nossa vida, né? Com certeza. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente entende como que a gente pode se proteger daquilo que dá medo na gente, né? Então, se eu vou adquirindo mais e mais conhecimento, as pessoas que estão aqui com a gente, seja na live, seja ouvindo a gente, né, no podcast, ou seja, vendo a gente no YouTube, já tem um pouco mais de conhecimento. Então, percebe como isso que você ouviu, ou que você aprendeu, que você viu aqui tá vendo no podcast hoje, já dá uma segurança assim, então isso aqui eu posso evitar desse jeito, isso aqui eu posso minimizar desse jeito. Então, conhecimento é uma coisa que faz a gente lidar melhor com os imprevistos. Inclusive, nos investimentos mesmo, que você falou, investir em conhecimento, né, ajuda a gente. Nos próprios investimentos, tem coisas nos investimentos que as pessoas não sabem. As pessoas têm medo de perder dinheiro. Aí acham que, se acontecer um imprevisto de eu perder dinheiro. Mas tem mecanismos até nos investimentos. Por exemplo, fazer uma alocação de carteira. O que é isso? É um assunto mais avançado. Mas se você separa os seus investimentos em tipos de investimentos e uma parte dele é de proteção, por exemplo, eu posso ter, imagina uma pizza. Aí nessa pizza a gente tem várias fatias. Falou em pizza, ela gosta. A pizza tem várias fatias. E aí uma fatia dessa, dos seus investimentos, é interessante que seja num investimento mais seguro, que você nunca perca dinheiro, porque tem investimentos assim, com garantia, que você se protege. E uma outra fatia da pizza pode ser em algo um pouco mais arriscado, que tem mais volatilidade, para você buscar render mais. Agora, uma outra fatia dessa pizza pode estar em investimentos que são investimentos de proteção. Investimentos que quando a bolsa cai, esse investimento sobe. Então você consegue se proteger. E aí, se tiver um imprevisto de uma crise e a bolsa cair, beleza, então tenha investimentos de proteção, fundos cambiais, fundos de ouro, porque aí você está fazendo uma alocação. A alocação é isso, é você botar o seu investimento, cada um pedacinho da pizza. Então você está fazendo uma alocação inteligente e você tem uma parte, uma fatia dessa pizza, que é, por exemplo, um fundo cambial que vai te proteger se acontecer o imprevisto da bolsa cair. Então, assim, conhecimento bugou, né? Para quem não tá só ouvindo a gente no podcast, a Ina fez agora uma cara de que bugou. Mas então, foi bom ter bugado, porque fica claro que tem pessoas se protegendo de imprevisto na bolsa, enquanto tem outros que pensam que se o William Bonner foi e disse o Ibovespa caiu, tá todo mundo pobre. E não é assim. Então, conhecimento também ajuda a gente a lidar com o imprevisto. Não, e conhecimento, ao mesmo tempo, pode deixar a gente maluca, né, Lu? Aí a gente vem lá em Sócrates, só sei que nada sei, porque parece que quanto mais que a gente sabe, quanto mais a gente sabe, mais a gente fica burro. Porque você começou as ações e não sei lá, eu que tô na fase da renda fixa ainda, já fico, Jesus! Pois é, esse é o paradoxo do conhecimento, né? Quanto mais eu sei, menos eu sei, mais sei que nada sei, né? Então é um paradoxo socrático. Buga totalmente, mas a gente sabe que a gente vai se sentindo seguro, sim, naquilo que a gente sabe, mas aí a gente volta ao que a gente estava falando do início. E tudo isso é para a gente aprender a lidar com imprevistos e não evitar os imprevistos. E se a gente perceber até que, assim, que existe uma graça na incerteza, a gente precisa aprender a valorizar a incerteza, né? Não só nas coisas práticas, a gente estava falando de investimento, por exemplo. Existe a renda fixa, que é a certeza, e existe a renda variável, que é a incerteza. Mas essa incerteza da renda variável, ou seja, você botar o seu dinheiro lá e você não sabe o quanto que vai ter amanhã, mas você tem uma expectativa de valorização maior no longo prazo. Então, olha que legal isso. A gente, na segurança, a gente está seguro, fica lá, sem imprevisto. Investir em Tesouro Selic é assim, eu fico na segurança, sem imprevisto. Se eu botar meu dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, em fundos de ação, em fundos multimercado, esses produtos de renda variável, então vai ter uma incerteza, mas essa incerteza no longo prazo, ela pode se traduzir em rentabilidade e o meu dinheiro se multiplicar mais, porque no longo prazo a tendência dessa incerteza, que é esse sobe e desce, é de rentabilidade. Então olha que bom, olha que valor tem a incerteza. Olha a incerteza, por exemplo, de eu criar o meu próprio negócio, né? A gente cria uma empresa, decide investir no nosso negócio, é super incerto, mas olha que delícia a gente poder criar algo que tenha a ver com a nossa missão de vida, com o nosso propósito, né? Oferecer uma solução
para alguém, que é algo que a gente acredita, construir uma empresa do nosso jeito, né? Ao invés de ter que trabalhar para alguém e ter que goela abaixo, né? Aceitar as regras de uma empresa que às vezes você nem concorda, que não está alinhada com seus valores. Então, assim, mas é uma incerteza construir o próprio negócio, né? Quando a gente vai ver um filme, vai assistir um filme, a gente pede, pelo amor de Deus, para a pessoa não contar, não quero spoiler, eu não quero o final do filme. Porque o final do filme pode ser uma surpresa boa, né? Então a gente gosta do surpreendente. Então, eu acho que é legal a gente abraçar a surpresa. Entender que na vida tem certezas, mas tem incertezas, e que as incertezas são boas, sim. Que bom a gente poder, de repente, na nossa fotografia financeira, colocar um pote de lazer, mesmo com a incerteza de, será que eu posso gastar esse dinheiro? Se você foi lá, fez a sua fotografia financeira, definiu os potes de tudo na sua vida, e você colocou lá um pote de lazer e cabe na sua fotografia financeira, você pode. Não é porque tem a incerteza da vida, você não sabe o que vai acontecer, que você não vai viver e não vai usar uma parte do seu dinheiro com lazer, né? Então, a gente precisa abraçar a incerteza, lidar com ela, porque tem valor nessa incerteza. Então, assim, valorizar o imprevisto, valorizar a dúvida, é gostoso, isso é a vida, né? Imagina que saco se a gente acordasse todo santo dia sabendo exatamente o que vai acontecer pro resto da vida. Qual é a graça de acordar, né? Então, se a gente consegue abraçar, assim, gostar, valorizar essa dúvida, esse imprevisto, e, em paralelo, a gente consegue criar mecanismos de proteção para lidar com o imprevisto, a gente vai viver a vida como ela tem que ser vivida, né? Aproveitando as surpresas, entendendo que nem tudo está sob o nosso controle, e aquilo que está sob o nosso controle, a gente pode dar o nosso melhor e reduzir esse impacto do imprevisto. Gente, eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que eu tô pedindo agora para essa quarentena não acabar, porque daqui dá para ficar assim, ó, só escoradinha ouvindo a Lu falar, ó. Nossa, falando, pelo amor de Deus. Lá no sofá a gente fica aí, ó, de frente para outra, mas aqui eu posso ficar aqui só babando. Ah, meu Deus. Gente, alguém tem mais alguma dúvida sobre imprevistos? Porque eu acho que a gente já tá quase na hora, né, Lu? A gente tem 12 minutinhos. Tem 12 minutinhos. A gente fica tenso aqui na live e tem dado um erro quando eu aperto aqui para ver o tempo, não tá aparecendo, mas eu tô cronometrando aqui, a gente tem ainda 12 minutos. Mas eu queria deixar, assim, uma última mensagem que a gente, como a gente está falando assim, o programa todo, o podcast inteiro, a gente realmente não vai conseguir lidar com imprevistos. Mas se a gente tiver uma clareza assim, se eu der o meu melhor em cuidar do meu corpo físico, se eu der o meu melhor em cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas emoções, se eu der o meu melhor em cuidar da minha energia vital, sabe? Enfim, para algumas pessoas isso pode ser espiritual, a minha energia vital, mas as suas energias, né? E se eu der o meu melhor em cuidar das minhas finanças, então assim, o seu corpo, a sua mente, suas emoções, seu espírito, suas finanças, se você der o seu melhor por tudo isso, eu tenho certeza que você está eliminando muitos imprevistos da sua vida. E aí, abrace todos aqueles outros que vêm, porque com certeza ele vem com muito aprendizado, com muita surpresa positiva depois, né? E eu acho que é aquela coisa que as pessoas falam pra gente, assim, quando a gente tá num momento de incerteza, não, confia que dá certo, seja positivo. Acho que a gente pode traduzir em, poxa, abraça essa incerteza, porque eu acho que ela pode trazer coisas boas. Então, assim, dá o seu melhor, abraça essa incerteza, aprende, e o que você aprender, traz pro resto da sua vida, sempre buscando minimizar os imprevistos, porque eles não vão sumir, definitivamente. Ô Lu, agora enquanto você falava sobre as incertezas e que eles não vão sumir, eu lembro que eu conheci uma pessoa que olha o trabalho dele, ele é expert de uma multinacional em visualizar problemas, cagadas, imprevistos, tudo de errado e tudo de ruim que pode acontecer na empresa. Legal. Agora, assim, é legal. Eu não consigo nem imaginar esse trabalho, porque eu sou uma pessoa da positividade que vai dar tudo certo. Mas eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode sim prever todas as cagadas e erros e falhas e tudo que tá por vir, que pode estar por vir na nossa vida, também tem que ter cuidado para não entrar nesse ciclo maluco de ficar catando problema em tudo também, né? Eu acho que o que ele faz, na verdade, é usar um raciocínio assim probabilístico, né? Ele trabalha com probabilidade. Então, se a gente trabalhar com probabilidade, eu acho que isso ajuda a gente a tirar a gente dessa confusão de ai meu Deus, que medo, que traz até ansiedade. É probabilidade, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Quantas vezes isso já aconteceu? Qual é a certeza que você tem, né, que isso pode acontecer? Nenhuma certeza. Então,
se a gente está trabalhando com probabilidade, a gente vai lá, a probabilidade é de 50%, então vou me proteger, mas vou abraçar a incerteza. Então, pensamento probabilístico, eu acho que é uma coisa que pode ajudar a gente a não mergulhar nessa confusão. É qual a probabilidade disso acontecer, qual é o percentual de responsabilidade que eu tenho, de capacidade de agir para mudar, é trazer um pouco mais para o racional e fugir do emocional. E junto com isso, respira fundo, porque respirar é o melhor tranquilizante que tem. Já tô aqui só respirando. Isso aí. Então, eu tenho o Vitor. Não, só uma coisa. O Vitor está perguntando várias vezes aqui para você repetir a hierarquia. Eu acho que ele está falando sobre os seguros, mas eu acho que ele já respondeu, Vitor. Talvez não tenha ficado claro de que cada pessoa cria a sua própria hierarquia, não é isso? Eu lembro que você me perguntou sobre em qual é o momento que a gente deve, né, adquirir, e eu acho que é um momento, encarando que isso é importante para você, o momento é já, mas muitas vezes não cabe na sua vida financeira hoje. Então, se você identifica que algo é importante, você vai encaixar na sua fotografia financeira. Se não encaixa, você vai definir quais são as suas ações para que aquilo um dia encaixe. E aí, qual é a ordem? Eu acho que primeiro é plano de saúde, depois é o seu seguro de vida, e seguro de vida, dentro do seguro de vida tem determinadas cláusulas, contratações, né? Tem formatos do seguro, e você vai definir aquilo que faz sentido para você. Tá aí, ó, ele entendeu. De nada, Vitor. Na verdade, a Lu respondeu aí para você. Era isso então, né, Lu? Então, finalizamos mais um podcast. Falamos aqui hoje, então, de como lidar com imprevistos. Foi bom que não tivemos nenhum imprevisto nessa live, parece que deu só uma travadinha, porque eu tô aqui lidando com muitos imprevistos dessa live. Outro dia eu achei que uma live tinha sumido, outro dia teve uma que sumiu de verdade, né? Mas é assim, o que a gente faz para lidar com os imprevistos? Numa próxima live que eu vou gravar semana que vem, que eu não quero lidar com esse imprevisto de perder, eu vou ter uma câmera aqui do lado me gravando também. Então, é um aprendizado. A gente passa por uma situação, beleza, a gente lida com aquela incerteza, a gente aprende com ela. Graças a Deus, no fim das contas, uma das lives se recuperou, mas na próxima eu não quero lidar com esse imprevisto de novo, então eu vou arrumar uma forma de me proteger. E imprevisto é isso, a gente ficar aqui aprendendo e se protegendo, mas abraçando a incerteza. Certo? Certo. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Feira de tantos conhecimentos e de todas as lives. Obrigada por todas as lives que você está compartilhando seu conhecimento com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Para o pessoal saber, esse podcast a gente libera todas as quartas-feiras à noite, por volta de 8 horas da noite. Esse material vai para o YouTube e vai também para as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e várias outras plataformas. E às sextas-feiras, por volta de 4 horas da tarde, eu e a Ina, a gente grava aqui ao vivo agora nessa quarentena. Então a gente está gravando aqui pelo Instagram, transmitindo para todo mundo e fica 24 horas a reprise também no Instagram. Então fica até a tarde de sábado disponível para o pessoal ver. Então se você está assistindo no Instagram, clica no aviãozinho que aparece aqui embaixo, envia para um amigo seu. Se você está assistindo no YouTube, compartilhe o link com os amigos. Se você está ouvindo aí no Spotify, no Deezer ou nas outras plataformas de áudio, conta aí para os seus amigos que tem esse podcast, que te ajudou. A gente vai gostar muito de saber que vocês gostaram e que estão divulgando para os amigos. Ina, mais uma vez, obrigada pela companhia. Estaremos juntas semana que vem de novo. Até o próximo podcast. Um beijo. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, galera. Um beijo.